Salmo 127, 3. Os irmãos acharam? Diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. De novo, vamos ler. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Amém? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Quem dá os filhos, meus irmãos? O Senhor. Quem dá os filhos é o Senhor. O Senhor vai dar algo ruim ou mal para os seus? Sim ou não? Não. Filhos, então, se são herança do Senhor, são bênção. E a expressão que o próprio salmista reconhece é linda: herança. Herança é aquilo que vem para enriquecer alguém. Um pai que deixa uma herança para o seu filho, ele vai estar fazendo aquele filho mais rico. E é justamente para abençoar, para facilitar a vida dele. Ou seja, se os filhos são herança do Senhor, os filhos, eles existem para agregar, acrescentar, abençoar a nossa vida. Essa é a ideia de Deus. Deus planejou a família e planejou desse jeito. Mas nós sabemos que desde que o pecado entrou no mundo, o nosso adversário, Satanás, ele tenta deturpar todas as coisas, inclusive a criação de Deus, inclusive a família, inclusive tudo que está ao redor do ser humano. E também a maneira dos filhos intervirem no casamento. Eu vou fazer uma introdução relatando mais ou menos a cena de um dia de um casal. Você pode colocar a primeira imagem. Nós vamos primeiro falar de um casal que ainda não tem filhos. E você imagina comigo, O despertador toca, o marido se levanta, vai lá, esquenta o café, daí ele vai na cama, acorda a esposa com um beijinho, diz: amor, está na hora de acordar, se levanta. Os dois se arrumam com tranquilidade, tomam o café bem tranquilo, combinam o dia, cada um vai para o seu lado, trabalha, mas combinam no final do dia ficar juntinho, chegam do trabalho, sentam na frente da televisão, descansam junto, jantam e finalizam o dia lá no quarto. Aquele momento abençoado deles. É mais ou menos assim, ou era para ser assim. Agora, vamos ver um casal com filhos. E eu tentei relatar mais ou menos aqui o dia com um casal com filhos. O despertador toca e o casal já se levanta apressado. O pai vai acordar os filhos enquanto a mãe vai arrumar o café. O pai pede ajuda para a mãe porque os filhos não querem levantar. Daí, depois de alguns minutos insistindo, os filhos conseguem se levantar, vão para o banheiro, mas para tudo eles precisam de ajuda. Na mesa do café, as crianças não querem comer, porque faltou o iogurte preferido deles. Então, acontece a primeira briga do casal. A responsabilidade de comprar o iogurte era do pai, mas ele se esqueceu devido ao trabalho. Enquanto isso, a van para levar as crianças para a escola já está buzinando na frente da casa. As crianças, então, vão para a escola e o casal vai trabalhar já cansado. Já vão trabalhar cansado e também mal arrumado, pois não deu tempo nem deles se arrumarem direito. Meio-dia, depois de pegar a marmita, almoça em casa. O pai almoça correndo, pois tem que voltar para trabalhar, e já vai dizendo que não pode ajudar na cozinha, porque senão não vai dar tempo de chegar no trabalho. A mãe passa a tarde limpando a casa, separando as brigas dos filhos e tentando ajudar os filhos com a tarefa da escola. Final da tarde, quando o pai chega em casa cansado, desejando sentar e assistir TV, não pode, porque os filhos estão vendo desenho. Os pais finalizam o dia ajudando os filhos nas tarefas escolares e depois da janta, banho nos filhos, colocar as crianças na cama. Finalmente o casal tem o tempo um para o outro, mas estão tão cansados que não acontece nada. E assim eles vão descansar para o próximo dia começar a mesma rotina. É claro que aqui eu forcei um pouquinho a barra, mas a gente percebe que os filhos
mudam totalmente a rotina de uma casa. Irmãos, desde os anos 50, psicólogos, principalmente norte-americanos, e depois até no Brasil, estudiosos, eles constataram que nos divórcios, a maioria dos divórcios, e assim é muito grande a diferença, acontece depois que nascem os filhos. A maioria dos divórcios acontece depois que nascem os filhos. E muitos casais mantêm o casamento, mas vivem um casamento ofuscado, sem brilho, sem alegria, por muitos anos depois que nascem os filhos. Então, nós precisamos parar e analisar e aprender algumas coisas, porque é muito claro que filhos são herança. Não são para trazer um prejuízo para o casal, mas eles existem, estão ali para enriquecer. Filhos são bênção do Senhor. E os filhos, eles precisam ser um complemento na relação do casal, naquilo que mostra um vínculo maior um com o outro, uma intensidade na aliança de um com o outro, e assim por diante. Então eu fiz questão de colocar alguns pontos aqui, justamente o que um casal pode fazer para manter o casamento agradável depois que chegam os filhos. E ter, assim, o seu amor fortalecido e não enfraquecido. E ter, assim, o amor abrilhantado e não ofuscado. Então, eu coloquei aqui 9 pontos e quero discutir e discorrer junto com os irmãos sobre ele. Primeira coisa que a gente, então, precisa responder, o tema inicial era uma pergunta, é possível manter o casamento agradável depois que nascem os filhos? Sim, é possível, se a gente tomar algumas decisões. Primeira delas, que eu coloquei, precisamos entender que haverá mudanças, então precisamos se planejar. Entendam que haverá mudanças e planejem-se. Lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 28, Jesus ele diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos vão rir, dizendo: este homem começou a construção e não foi capaz de terminar. Jesus, ele estava falando de planejamento, ou seja, ninguém constrói uma torre sem planejar se vai ter dinheiro para finalizar. E depois Jesus diz: ninguém vai para a guerra sem calcular os seus soldados. A gente muitas vezes calcula e faz planejamento para tudo. Nós planejamos para comprar uma casa, planejamos para comprar um carro, planejamos para adquirir um bem, mas coisas importantes como ter um filho, ter um bebê, ou como educar essas crianças, a gente não pensa, a gente não entende os processos e a gente não planeja. É preciso entender que vai mudar a situação. Certo psicólogo, ele diz: quando nasce um bebê, não nasce apenas um bebê, mas nasce um novo homem e uma nova mulher. Nasce um novo marido e uma nova esposa, porque tudo naquela relação vai mudar. E Deus, ele é tão perfeito nisso, na sua sabedoria, que ele fez uma gestação para a raça humana de 9 meses, que é justamente para isso, para que durante 9 meses já fosse nutrindo aquele amor materno, paterno e houvesse planejamento. Então, primeira coisa que precisa acontecer, um casal que vai ter filho, ou você conhece alguém que vai ter filhos, seus filhos talvez estão passando por esse processo de agora terem filhos. Você precisa conscientizá-los, e você que vai ter filho precisa entender que vai mudar tudo. Portanto, esteja preparado para isso. Como que nós nos preparamos para isso? Principalmente os pais de primeira viagem. Vai dialogar com pessoas mais experientes, dialogar com seus pais, dialogar com a sua esposa, vai ler bons livros, vai assistir boas palestras, vai correr atrás,
vai correr atrás. Porque antes era um vivendo para o outro. Era o marido vivendo para a esposa vivendo para o marido, e assim, excelente. Quando nasce uma criança, tem uma terceira pessoa ali, e alguém totalmente dependente de atenção, totalmente dependente para fazer tudo. Portanto, primeira coisa que acontece já afeta as mudanças na administração do tempo. A esposa não tem mais como ter o tempo que tinha para o marido não tem mais tempo, para a esposa como tinha antes. Isso precisa ficar bem claro. Os dois precisam estar com o coração preparado para isso. E, claro, se organizarem, se planejarem para que isso não afete a relação deles. A questão do dinheiro, precisa entender que vai mudar totalmente o orçamento, porque filho dá muito gasto. Filho dá muito gasto. Ou seja, tem casal de namorado que todo final de semana estão saindo para comer fora. Casam-se, continua a mesma coisa. Todo final de semana come fora, daí vem os filhos e não se organiza financeiramente. Daí acontece o que o pastor Black falou semana passada. Muitos casamentos prejudicados por causa do dinheiro. Quando se vem um filho, tem que entender que vai acontecer mudanças também na área financeira. E como a área financeira tem gerado briga, desgastado o relacionamento. Uma coisa que principalmente os homens, e claro, não percebe, é que depois da gestação, o corpo da mulher muda totalmente. Em alguns casos dos homens também, porque os homens engordam também com a gestação. Mas o corpo da mulher, ele está dizendo que eu estou me justificando. Também. Na primeira gestação da minha esposa, eu engordei uns 5 quilos junto. E eu sempre dizia, é lógico, a esposa tem os desejos, amor, eu estou com vontade de comer chocolate, vontade de comer batata frita. Você não vai mandar ela sozinha, você vai e come junto. Você vai e come junto, então você acaba engordando também. Mas, enfim, é preciso entender essas mudanças até física, principalmente da mulher. Principalmente da mulher, porque a mulher vai engordar, depois ela vai ficar flácida, cheia de estrias. Ela começa a se sentir feia. Então, você tem que estar preparado para continuar elogiando na medida certa, porque se você forçar muito a barra, ela já vai suspeitar. Você precisa continuar tocando, sendo carinhoso com ela, da maneira equilibrada. Precisa ter esse planejamento. Às vezes o marido não faz ideia, e gera muita briga, sim, no casamento, porque a mulher, ela engorda muito rápido durante a gestação. Então tem que mudar o guarda-roupa. O guarda-roupa agora para uma mulher grávida, geralmente aqueles vestidão. Só que depois que ela ganha, as roupas antes de engravidar não servia, e as de grávida também não combinam mais. E a mulher fica também angustiada, chateada, quando chega na frente do guarda-roupa e não encontra a roupa certa. E às vezes tem casal que briga, porque ali, agora o filho está crescendo, no dia da apresentação, vão para a igreja apresentar o filho, a mulher chega na frente do guarda-roupa, não tem roupa, mas olha tudo isso, e ali já tem briga por causa disso, e a relação vai se desgastando por causa disso. Questão da sexualidade, sexualidade, ou seja, vai ter um período que vai ter que realmente se abster da sexualidade, ter relação sexual. Mas isso não pode se prolongar. Vocês se lembram quando Paulo fala sobre isso? Lá em 1 Coríntios, ele diz, olha, vocês por se consagrarem, querem ficar um período sem exercer a relação sexual no casamento, que seja por pouco tempo. Por pouco tempo. Está lá no capítulo 7, versículo 5, ele diz, olha, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Ou seja, tem casal que depois que vêm os filhos, não estão preparados para essa mudança. E eu já atendi casal, que fazia 1 ano e meio que eles estavam sem relação sexual depois que nasceram os filhos. Agora, você imagine como que vai ficar esse casamento. Se abala totalmente.
E o problema, irmãos, que nós estamos falando, não é só então para casal então que vai ter um filho ou tem filho pequeno, porque isso acontece, mas muitos não corrigem e passa 10, 15, 30, 40 anos de casamento, colhendo aquilo que foi plantado nos primeiros anos depois que nascer o filho. Então, primeira coisa que precisa acontecer, entender que haverá mudanças drásticas no casamento. Está preparado para receber esse impacto, mas continuar mantendo aquele clima agradável no casamento. Amém, irmãos? Segunda coisa que eu coloquei ali, não valorizem os filhos mais do que o cônjuge. E aqui nós estamos falando do principal erro que os casais cometem. Nasceu um filho, por ser claro, um vínculo muito próximo, total dependência. Tem pais, tem mães que colocam o bebê, colocam o filho acima do seu cônjuge. Isso não deve acontecer. Pastor Linders foi muito feliz, há 2 semanas atrás, aqui dizer que a ordem bíblica não é para a gente morrer pelos filhos, mas é para morrer pela esposa. Deus falou assim. Irmãos, isso aqui tem destruído muitos casamentos. Caem no erro porque valorizam os filhos acima do cônjuge. E isso começa ali, quando os filhos são bebê, mas muitas vezes dura para sempre. Dura para sempre. Começa quando é um bebezinho, mas o filho faz 10 anos, 15 anos, 20 anos, e parece que durante toda a vida daquele filho, o pai ou a mãe coloca ele num patamar acima do marido ou da esposa. Isso é terrível. Começa já na área financeira. Começa na área financeira. Infelizmente, tem marido que se a esposa pede algo, ele não dá. Olha lá para o orçamento, não, está apertado, não vai dar de comprar aquele sapato, não. Mas 3 dias depois o filho pede um brinquedo no valor muito próximo que a esposa queria. E ele vai lá e compra. O que ele está mostrando? O filho é mais importante do que a esposa. O filho é mais importante do que a esposa. Ou você vê algumas mães que o marido gosta de tal comida e ela não faz mais para ele. Mas se o filho pede a comida preferida, ela sempre faz para o filho. Para o marido, não. Para o filho, sim. Está invertendo valores, invertendo princípios bíblicos e prejudicando a relação matrimonial. Levar o casamento em segundo plano, meu irmão, devasta o casal e, agora, presta atenção nisso, também a vida dos filhos. Olha só, o Dr. Gary Chapman, que é um psicólogo cristão, ele diz assim: quando você deixa de atender às necessidades do seu cônjuge, está dando o pior exemplo possível para o seu filho. E a doutora Debbie Cherry, também psicóloga cristã, especialista em aconselhamento de casal, ela diz: uma das melhores coisas que você, pai, pode fazer pelo seu filho é amar a mãe dele. E uma das melhores coisas, mãe, que você pode fazer pelo seu filho é amar o pai dela. Ou seja, quando o casal se valoriza e os filhos conseguem enxergar esse amor muito acima deles, os filhos se sentem seguros e, consequentemente, serão muito mais saudáveis do que quando os pais os substituíram. Colocaram eles acima do marido e acima da esposa. A gente não pode esquecer isso, meus irmãos. Geralmente essa inversão acontece porque o casal fica tão fissurado, mas eu quero que meu filho seja feliz, eu quero que meu filho seja seguro, eu quero que meu filho seja bem-sucedido, então nós temos que cuidar, a ponto de cuidar tanto que vai esquecer do marido, esqueceu da esposa, só que não sabe que está cavando um buraco que ele mesmo vai cair. Porque a maior segurança, maior bem-sucesso de um filho é quando os pais se amam, é quando os pais se valorizam, é quando os pais estão ali
amando-se um ao outro e semeando boas coisas na vida dos filhos. Isso a gente precisa ter bem claro. E nós precisamos lembrar de uma coisa que parece, muitos quando fazem essa inversão não se tocam. Os filhos, eles vão embora. Os filhos, eles vão embora. Faz 18, 19, 20, 30 anos. Estão indo embora. Vão casar, vão seguir a vida deles. Agora, a tua esposa, o teu marido, vai continuar. E daí, se você inverteu isso, depois que os filhos forem embora, como é que vai estar a relação? Até tentar recuperar 18, 20, 30 anos de atraso, meu irmão, passou a vida. E perdeu de curtir de uma maneira maravilhosa. Então isso precisa ficar bem claro. E nós precisamos ter essa mentalidade bíblica, que o cônjuge sempre vem antes dos filhos. E isso vai fazer bem para o seu casamento e bem para os seus filhos. Terceira coisa, muito importante que eu coloquei ali. Aprendam a dividir tarefas. Ou seja, é possível manter o casamento saudável, depois quando vem os filhos, se o casal sabe dividir as tarefas, para que não se sobrecarregue sobre um, enquanto o outro está tranquilo. Muitas vezes, o marido pensa que a responsabilidade com os filhos é da esposa, E a esposa trabalha o dia inteiro, corre atrás dos filhos, está cansada, mas ele chega, ele quer descansar. A esposa tem que fazer o jantar, tem que cuidar dos filhos, tem que lavar a louça, lavar a roupa, tem que fazer tudo sozinho, o marido fica no sofazão assistindo a televisão dele. Isso está prejudicando o relacionamento, porque a mulher está sendo sobrecarregada e o marido não. Ou às vezes vice-versa. Às vezes nós temos visto aí maridos que trabalham o dia inteiro fora, ainda tem que dar conta de tudo também dentro de casa. Acontece também. A melhor coisa é saber dividir as tarefas. Irmãos, quando eu casei, e a minha esposa, ela sempre cuidou muito bem de mim. Nós namorávamos e a gente ia almoçar na casa dela, até quando ela ia almoçar lá na casa dos meus pais. Ela criou o costume de fazer o meu prato. Ela fazia sempre o meu prato, cuidava bem de mim, fazia o meu prato. Só que depois que veio os filhos, é claro que isso se encerrou. Agora, lá em casa funciona assim. Senta na mesa, eu já pego o prato de um, ela já pega o prato de outro, porque nós temos dois. A gente tem que se ajudar, para dar conta das crianças. Agora, se eu não tivesse entendido isso, e não quisesse dividir as tarefas, imagine, seria mais um bebê. Não, faço meu prato, os 3 pratos. Não tem como. As coisas mudam e é preciso justamente isso, dividir as tarefas. Porque filhos, meus irmãos, exige muito. Filhos exige muito. E claro, quando eu falo esse dividir tarefas, é dividir tarefas, no primeiro momento, enquanto os filhos são bebê, entre o casal, de cuidar e tal. Mas, à medida que os filhos vão crescendo, tem sim que dividir a tarefa de responsabilidade com eles. Eles precisam aprender a lavar a louça, eles precisam aprender a limpar a casa, eles precisam aprender a ajudar os pais. Tem pai, tem mãe, que infelizmente, colocar os filhos numa redoma de vidro, como que se eles fizessem alguma coisa dentro de casa, estaria impedindo uma infância saudável para eles. Está criando malandro, está criando filho irresponsável. Os filhos, é claro, precisam brincar, tem que ter lazer, tem que estudar, mas também já tem que, com a medida que vão crescendo, ter responsabilidades dentro de casa. Não pode, eu conheço, infelizmente, conheci um caso onde o marido não deixava os filhos fazerem nada em casa, porque era tarefa da esposa. E lá estava, filho de 12, 13, 14 anos, marmanjos já, sendo um peso para aquela mulher, sendo um peso para a mãe, porque o marido, militar, aquele estilo coronelzão, achava que os filhos não deveriam fazer isso. O filho era só para estudar.
Agora você imagine o amor, né, entre ele e a esposa. Coisa difícil, né? Com certeza não fica uma coisa agradável, com certeza vai desgastar a relação. Então é preciso dividir a tarefa entre o marido e a esposa e depois entre os filhos, à medida que os filhos vão crescendo. Claro que tem que ter um cuidado, né? Hoje tem pais muito irresponsáveis também, que esses dias até estava assistindo um programa na televisão, inverteram tudo. Todas as responsabilidades da casa são nos filhos, né? E no caso que eu assisti no programa, a menina de 15 anos tinha que fazer tudo em casa, enquanto a mãe que saía para curtir a vida. A mãe vivia em shopping e em balada, e a menina virou, né, a responsável da casa. Não estou falando disso, estou falando que é equilíbrio, né? Mas é preciso também ter responsabilidade com os filhos para eles ajudarem. Para quê? Para que também sobre mais tempo para o marido e para a esposa, terem tempo para eles, de diálogo, de amor, de passeio, de lazer. Os filhos precisam entender isso também. Ponto 4, eu coloquei assim: peçam ajuda quando necessário. Ou seja, tem casal que está passando por essa mudança e muitas vezes tem coisas que não entende, está sendo puxado, tem mulheres que ficam no limite, mas não querem pedir ajuda. Ajuda, quem sabe, para alguém mais experiente, para a mãe, para a sogra, para alguém que possa, de fato, ajudar. É preciso, então, quebrar esse paradigma. Se está precisando de ajuda, converse, busque ajuda, corra atrás. Copie boas ideias de alguém que possa te ajudar. É claro que tudo também precisa de organização. Hoje, infelizmente, tem muitos casais que têm filho, mas são casais irresponsáveis, que não querem criar os seus filhos, e daí joga tudo nas costas dos avós. Daí você vê, de vez em quando, isso acontecer. A moça e o rapaz lá engravidaram, mas não estavam muito preparados para isso, não querem se preparar, joga nas costas da mãe dela ou da sogra, para os avós educar e criar. Isso está errado. E isso vai gerar traumas na vida da criança. Você pode ter certeza, vai ter algum tipo de prejuízo. Tá? E daí não querem assumir a responsabilidade. Não. Quem cria filhos é o pai e a mãe. Se não tem mais o pai ou a mãe, daí sim, daí é um outro caso, uma outra situação. Mas esse negócio de o filho o filho estar ali, e ser colocado para os avós cuidar, isso aí não está certo. E a gente precisa corrigir isso. Mas tem filhos, que quando eles também têm filhos, abusam dos seus pais, dos avós daquele neném, porque querem sair e daí joga lá, sem avisar. Organize, avisa. Quer ter um momento de lazer? Poxa, eu estou cansado, preciso de ajuda. Principalmente ali nas mulheres que têm um bebê logo. A criança chora muito de noite, totalmente dependente. Quem tem ainda um outro filho pequeno, a situação duplica, as necessidades. A mulher e o homem geralmente chegam no limite. Peça ajuda. Olha, mãe, pai, hoje eu preciso dar uma descansada. Tem como cuidar dos meus filhos? Ou tal dia eu queria descansar, pode cuidar dele? Faça o agendamento, peça ajuda. Em muitos casos, é preciso também pedir ajuda profissional. Ou seja, de um psicólogo, uma psicóloga que possa te ajudar. Muitas mulheres, é comum entrarem pós-parto em depressão. A famosa depressão pós-parto, precisa de uma ajuda profissional, recorra, mas não fique sofrendo sem buscar uma solução. E isso pode prejudicar a relação. Começa ali e vai ao longo do casamento. A quinta coisa que eu coloquei ali, nessa questão até do pedir ajuda, mas a quinta coisa eu coloquei assim, olha, coloque um limite nas interferências que vêm de fora. Ou seja, é importante fazer isso, colocar limites nas interferências que vêm de fora, para que o casamento mantenha saudável. Por quê? Porque, é claro, desde o nascimento de uma criança e depois ao longo da vida dela, os pais dele e os pais dela, os avós da criança, vão querer interferir, vão querer ajudar na educação. Mas tudo tem que ter um limite. Tudo tem que ter um limite. É normal, irmãos, normal.
as brigas entre sogras e noras, ou genros e sogras, se intensificarem depois que nascem os filhos. Porque daí muitos sogros, sogras, os avós, se sentem no direito. Não, é meu netinho, então eu posso estar todo dia lá, né, dando palpite, me metendo. Mas não é assim, não é assim. É preciso dialogar, conversar. Pai, mãe, é assim. Até aqui, vocês podem vir. Aqui, deixa que nós cuidamos. Tem que ter um diálogo claro, tem que se colocar limite. Porque senão, meus irmãos, eu falo que principalmente para os homens, quem vai ser pai ou quem, né, já foi pai, cuida com isso. Principalmente ali depois da gestação, a principal figura que a sua esposa quer é da mãe dela. Às vezes, em alguns casos, é a sogra. Mas até nisso tem que ter um limite, tem que ter, né, um basta. Porque muitas vezes a mulher, principalmente que está na primeira gestação, ela está muito insegura sobre tudo. Insegura sobre como cuidar do neném, como dar banho no neném, né, e tal. E se daí a sogra vai assumir todas as funções, a mãe do neném vai começar a ficar muito mais triste, abalada, angustiada, se sentindo incapaz de cuidar do neném, porque parece que os outros sempre sabem mais. Então tem que ter um cuidado com isso. Vai sempre ter uma amiga querendo dar palpite, dizendo que ela é a mãe maravilhosa, a mãe perfeita, nunca errou, e vai estar o tempo todo ali querendo dar palpite, se metendo. Então tem que ter esse cuidado. Tem que se colocar limites também nas interferências que vêm de fora, para que não prejudique a relação do casal. A sexta coisa que eu coloquei ali é justamente a necessidade de definir bem os métodos de educação e criação dos filhos. Pode passar ali no Data Show. Ponto 6. Defina bem os métodos de educação e criação dos filhos. Lá no profeta Amós, quando ele está profetizando, ele fala uma frase que, claro, ficou conhecida na cristandade. Ele diz: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Um dos problemas que nós mais temos de briga de casal, discussão do casal, né, depois que os filhos nascem, envolve isso, a educação dos filhos. Porque o marido diz não, daí a esposa vai lá e diz sim, para o filho. Um acha, não, mas ele não deve apanhar, deve só ficar de castigo. O outro diz, não, ele deve levar uma chinelada porque fez coisa errada. E daí o casal vai sempre se confrontando. Por quê? Porque não pensaram anteriormente sobre isso. Como que nós vamos educar os nossos filhos? Qual é o método que nós vamos usar para ensinar os princípios corretos para eles? É preciso, irmãos, haver diálogo. E tudo que eu estou falando, né, a gente pode às vezes querer só levar para quem tem criança pequena, né, mas os filhos vão crescendo e muitas vezes isso continua acontecendo, porque o filho já adulto, casado, chega na casa dos pais e pede um favor, pede um dinheiro emprestado. Às vezes acontece de novo uma divergência lá do casal, porque o pai quer emprestar, a mãe não. Então, tudo isso, a maneira de educação, de colocar os princípios no coração, precisa ser acordado pelo casal desde já. Porque vai realmente, durante todo esse processo da caminhada dos filhos, chegar um momento onde tem que definir o que nós vamos fazer. E como é bom quando o casal sempre está de acordo. Ou se não está de acordo, né, vai discutir fora da presença do filho para se acordarem. Né, para chegarem a um acordo, e depois sim, tragam um veredito para a criança. Mas é preciso ter bem definido os métodos de educação. E eu lembro, meus irmãos, que educação dos filhos é responsabilidade dos dois, nem só do pai e nem só da mãe. Casais inteligentes, casais cristãos, eles educam os filhos juntos. Tem marido, principalmente aqui pega mais para o homem mesmo. Muitos homens, principalmente depois da industrialização, acharam que eles deveriam trazer, né, a comida para dentro de casa, mas a educação dos filhos era a questão da esposa. Então ele trabalhava fora, trazia o dinheiro e disse, se vira com os filhos.
Nunca foi a proposta de Deus, nunca. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, você vai ver já desde o início da formação do povo de Israel, você vai ver Deus incumbindo o homem de ensinar os princípios de Deus para os seus filhos. Era a responsabilidade do homem ensinar as leis de Deus para os seus filhos. Então, educar filhos é uma responsabilidade dos dois, não pode pesar sobre um mais do que sobre o outro. Os dois têm que estarem juntos e têm que ter isso bem definido. O ponto 7, que eu coloquei ali, justamente diz: não deixe que os filhos coloquem um cônjuge contra o outro. Isso aqui acontece. Crianças são extremamente inteligentes. E desde pequeno, semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso, desde pequeno, dentro de casa há um jogo pelo poder. Há um jogo pelo poder. E tem criança hoje, meu irmão, que sai vitoriosa no jogo do poder dentro de casa. Sabe como manipular o pai e manipular a mãe. Se quer que a mãe haja de um jeito, ele sabe qual é a birra certa que ele deve fazer. Se ele quer que o pai fique irritado e faça tal coisa, ele sabe como fazer. Tem criança já desde pequena é assim. Começa já de bebê. E muitas vezes, tem crianças que colocam um pai contra a mãe contra o pai. E isso é extremamente prejudicial para a família. Claro, para o casamento. É preciso ter unidade em tudo, nas decisões que vão tomar. Né? Irmãos, assim, como a gente vê, né? A criança vai lá e pede para o pai: pai, posso jogar videogame? E o pai diz não. Daí ele vai para a mãe. Né? Vai para a mãe: mãe, posso jogar videogame? A mãe, não sabendo o não do pai, né? Diz sim. E daí fica as duas opiniões. Daí quando o pai vê a criança jogando videogame, vai questionar: eu disse que não, porque você vai jogar? Não, mas a mamãe deixou. E daí o marido vai lá e, se não tiver sabedoria, né, briga com a esposa e ali começa um desgaste matrimonial de novo. É preciso ter um acordo, conversa. Né? Ei, o que a tua mãe disse? Primeira pergunta que se faz, porque geralmente, né, vai perguntar para a mãe primeiro. Né? O que a tua mãe disse? Se ela disse não, é não. Ela disse sim, é sim. E concorda. Se por acaso chegar um momento onde o casal, né, tem divergência de opinião, vão conversar sobre isso. Fora da presença das crianças, mas chegue num acordo. Não deixe que um filho fique jogando o casal contra a esposa. Isto é extremamente prejudicial, inclusive para os filhos. Isso acontece também, meu irmão, quem tem mais de um filho, irmãos. Briga de irmão, semana que vem a gente também fala mais disso, é algo que vai acontecer sempre. Vai acontecer sempre. Mas é preciso sabedoria dos pais na intervenção desses conflitos, para que isso não venha também desgastar a relação. E daí eu até coloquei o próximo tópico ali. Tópico 8. Não façam preferências por um filho em detrimento de outro. Isso não pode acontecer. Como, infelizmente, nós temos um péssimo exemplo na Bíblia, que é Isaac e Rebeca. Isaac defendia Esaú, gostava mais de Esaú, enquanto Rebeca, estava ali cuidando mais de Jacó e valorizava Jacó. A situação ficou tão drástica, porque quando eles já eram homens crescidos, olha só, começa cedo, mas agora, depois de homens crescidos, ainda tinha esse problema. A mãe gostando mais de um e o pai mais de outro. A mãe ouve que o pai vai dar a bênção, que era algo extremamente sagrado e necessário. A bênção de primogênito ia ser dada para Esaú. Ela ouviu dizer isso e foi lá, a gente conhece a história, mandou Jacó fazer uma comida gostosa e vamos enganar o seu pai. Ele já não vê direito, vamos enganar. Olha a situação que está o casamento de Isaac e Rebeca. Que a gente diz, nossa, é tão lindo, quando eles vão se encontrar lá na juventude, casam. Até hoje os jovens dizem: estou procurando a minha Rebeca, de tão romântico que foi o encontro de Isaac e Rebeca.
Mas olha só, depois que nasceram os filhos e fizeram a opção pelo outro, como é que está o casamento deles? A ponto da esposa estar enganando o marido e levando um filho a cometer uma desonra e desrespeito com o seu irmão. E a gente conhece a história. Jacó engana o pai, recebe a bênção, mas daí quando Esaú descobre, está formado um conflito. A briga é tão feia que Jacó tem que sair fugido. E aquela mãe, a Rebeca, que fez essa confusão toda, nunca mais ela viu o seu filho. Porque quando ele volta, ela já tinha morrido. Olha as escolhas aí, de preferência de um filho em detrimento de outro. Isso é terrível. Você imagina como é que era o relacionamento, agora, a Bíblia não fala, mas você já imaginou como é que era o relacionamento de Rebeca com Esaú, depois que ela mandou Jacó enganá-lo? Como é que ficou esse relacionamento de mãe e filho? Você já parou para pensar sobre Isaac e Rebeca? Como é que foi os próximos dias depois disso ali? A gente não para pensar nisso, mas está ali um exemplo que a gente não deve seguir. Não fazer detrimento de um filho em preferência de outro. E aí tem que ter, principalmente, tem que ter um cuidado extra com a chegada do segundo, terceiro, quarto filho. Porque é aí que começam as diferenças. Se há uma distância na idade deles, há um risco até maior de começar a priorizar muito em detrimento de outro. Tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado. Quando chega o segundo filho, a atenção não pode só ficar naquele que chegou, mas tem que ser dividida também com aquele que já está grandinho ali. E tem que ter um cuidado muito detalhado com isso, porque é imperceptível, vai se fazendo isso. E pode ir gerando sujeiras emocionais no coração dessa família. Irmãos, o tempo voou, e eu já vou pular para o último, então. Diz assim: sejam cada dia mais românticos e mostrem isso aos filhos. Ou seja, não se pode perder o romantismo no casamento, mesmo quando chegam os filhos. Muda tudo. Eu sempre tentei ser muito romântico com a minha esposa. Era daquele que abria a porta do carro. Só que hoje, meu amigo, a gente para o carro, a primeira coisa é que os dois têm que sair para abrir a porta para os filhos, e pegar os filhos que são ainda pequenos, porque as portas deles não abrem por dentro. Muda muita coisa, mas as palavras de amor têm que continuar. Os toques de carinho têm que continuar. Presentes que agradam a esposa ou o marido têm que continuar. É preciso haver o romantismo. E como é bom quando o marido ou a esposa entende isso, inclui os filhos também, nesse ato de expressão de amor um pelo outro. Isso é o que Deus deseja. Inclua os filhos nisso. Pede para os filhos levar um recado de amor para o seu cônjuge, quando são pequenos. Se são maiores, organiza com os filhos atitudes de amor. Fazer uma surpresa de amor, convida os filhos para organizar um jantar para a tua esposa, para o teu marido. Esse doutor Chapman, no seu livro, ele sempre convidava os filhos para fazerem teatros de amor para a sua esposa, declaração de amor, enfim. Tem que ser criativo, porque isso gera saúde também na vida dos filhos. E ele diz que hoje, quando os filhos estão adolescentes e jovens, ele diz que os filhos deles hoje organizam eventos românticos para os pais. Isso, irmãos, isso é o desejo de Deus para a família. E a gente não pode perder o romantismo. Pelo contrário, devemos intensificá-lo. E por isso que eu até escolhi a imagem ali de um casal já de meia idade para frente. Porque o romantismo tem que continuar sempre. É exemplo para os seus filhos até depois que eles são adultos. Eu, hoje, adulto, não esqueço de tudo que meu pai fazia para minha mãe e do que o meu avô fazia para minha avó. Meu avô, passado já dos seus 70 anos, sempre escrevia recadinho de amor para minha avó e deixava espalhado pela casa para ela. Ou seja, isso foi sementes positivas para nós.
para o nosso coração, para a nossa vida. Né? E de vez em quando também, depois de casado mesmo, já vi meu pai fazer declarações de amor, atos de amor, romantismo para minha mãe. É positivo para mim, que sou um jovem pai adulto, mas que estou crescendo e aprendendo com os meus pais ainda. Então, meus irmãos, assim, o plano de Deus não é para que quando venham os filhos, o casamento perca o brilho, perca a alegria, deixe de ser agradável. Mas o desejo de Deus é que cada dia mais seja melhor. Deus foi quem teve essa ideia de família. E filhos, eles devem aproximar o casal. É fazer o homem amar muito mais a sua esposa. É fazer a mulher amar muito mais o seu marido. Isso é o plano de Deus. E a gente precisa entender uma coisa, que nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para melhorar. Se a gente viu que tem algumas coisas que precisam melhorar, né? Aqui a gente falou bem rápido esses pontos, mas se tem alguma coisa que precisa melhorar, que seja colocada em prática. Teoria não muda nada. Teoria colocada em ação, em prática, em atitude, é o que faz a diferença. Vamos se colocar em pé, meus irmãos? Eu finalizo recitando o Salmo 127, versículo 3. Filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Que Ele dá. Que nós possamos sair daqui edificados, entender a necessidade de ajudar muitos novos casais que estão entrando aí para o mundo da paternidade. Eu comecei a pensar essas coisas que eu compartilhei com os irmãos hoje, quando eu fui pai. Nos primeiros meses ali, quando nasceu meu filho. Que eu fui descobrindo, poxa, ninguém me falou disso. Na igreja ninguém me falou sobre isso, sobre essas coisas que estão acontecendo. Então, há uma necessidade, meus irmãos, de nós ajudarmos muitos casais que estão surgindo aí. Para que esse índice de que divórcio ele acontece mais depois que vem os filhos, ele seja reduzido também dentro das igrejas. Mas depende de mim e de você fazermos a nossa parte. Sermos também um canal, não apenas para a nossa realidade matrimonial, mas ajudar as pessoas que estão perto de nós. Amém? Nós já vamos fazer o nosso momento de oração, ainda dá tempo. Eu convido você a dobrar o seu joelho e a clamar pela sua família, clamar pelo seu casamento, clamar pela família das pessoas que você sabe que estão precisando de uma intervenção divina. Vamos orar 8, 10 minutinhos?